Esta é uma história baseada em fatos reais da vida de Natasha Hersey, uma jovem americana que, aos 19 anos, teve sua vida transformada em um pesadelo. Algumas cenas foram adaptadas com fins dramáticos e narrativos. O que você vai ouvir agora não é apenas um relato. É um mergulho profundo em manipulação, sobrevivência e uma busca incansável por justiça que levou 15 anos. Esta é a história de quem se tornou lixo, aos olhos dos próprios algozes, e ressurgiu como voz para milhares de vítimas invisíveis. Meu nome é Natasha, tenho 19 anos, moro com meus pais, estudo maquiagem e naquele dia eu achei que fosse morrer. Foi o que pensei quando senti a arma encostar nas minhas costelas. Mas eu não morri. O que morreu ali foi a menina que eu era. A menina que acreditava em pessoas, que via bondade antes de ver perigo, que achava que coisas ruins só aconteciam com aquele tipo de pessoa. Mas eu não era aquele tipo de pessoa. Eu tinha uma família que me amava, pais casados há mais de 35 anos, estudava em escola particular, tirava boas notas, praticava esportes. Eu era a filha que qualquer pai teria orgulho de ter. E foi exatamente por isso que me escolheram. O que vivi a partir dali não foi um pesadelo. Foi real. Fui enganada, vendida, usada, destruída por dentro. Durante 10 meses, perdi tudo o que eu acreditava ser humano. E o pior, acreditei que a culpa era minha. Por anos, carreguei silêncio, vergonha e trauma, até entender que o meu silêncio estava protegendo eles, os monstros, e não a mim. Hoje, quando conto a minha história, não é para reviver a dor, é para que outras meninas entendam que o perigo não vive só nas ruas escuras. Ele pode estar em um shopping, em plena luz do dia, num emprego que parece normal, em alguém que sorri e te oferece uma oportunidade. Alguns diálogos e cenas que você vai ouvir foram reconstruídos, mas a dor, o medo, a coragem de reconstruir minha vida pedaço por pedaço, isso é 100% real. Esta não é uma história sobre uma vítima, é sobre uma sobrevivente. Demorei 15 anos para colocar meu traficante atrás das grades. E hoje, dedico cada dia da minha vida para garantir que nenhuma garota passe pelo que eu passei. Prepare-se, porque depois de ouvir a minha história, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Eu tinha 19 anos quando conheci a mulher que mudaria minha vida para sempre. Não foi num beco escuro, não foi numa festa regada a drogas. Foi num shopping center em plena tarde de sábado, enquanto eu experimentava batons na Sephora. Ela era elegante, aquele tipo de mulher que você olha e pensa: eu quero ser assim quando crescer. Cabelo perfeitamente escovado, unhas impecáveis, roupa cara, mas discreta. E ela sorriu para mim, um sorriso caloroso, genuíno, como se ela me conhecesse há anos. Desculpa te interromper, ela disse, e sua voz tinha aquela textura aveludada de quem está acostumada a ser ouvida. Mas eu não consegui deixar de notar sua maquiagem. Você fez sozinha? Eu sorri de volta. Claro que tinha feito sozinha. Maquiagem era minha paixão. Passei horas assistindo tutoriais no YouTube, praticando esfumados, testando técnicas. Meus amigos diziam que eu tinha talento. Minha mãe dizia que eu desperdiçava tempo. Mas aquela mulher, ela estava me olhando como se eu fosse especial. Fiz sim, respondi, sentindo aquele calorzinho de validação subir pelo peito. Estou sempre praticando. Dá para ver que você tem um olho incrível para isso, ela continuou, e então puxou um cartão de visita da bolsa Louis Vuitton. Eu trabalho com uma empresa que recruta maquiadoras para eventos. Viajamos o país todo. Fashion shows, eventos corporativos, convenções. É um trabalho incrível para quem está começando. Meu coração disparou. Viajar?
trabalhar com maquiagem profissionalmente? Aquilo parecia perfeito, exatamente o tipo de oportunidade que eu sonhava, mas nunca achava que encontraria em um shopping qualquer, numa tarde qualquer. Sério? Perguntei, pegando o cartão. Era pesado, de papel caro. Tinha um logo elegante e um endereço em São Francisco. Tudo parecia tão real, completamente sério. Ela respondeu: Olha, eu sei que deve parecer estranho eu te abordar assim do nada, mas é literalmente meu trabalho identificar talentos. E você? Você tem algo especial. Você tem algo especial. Sabe quando alguém diz exatamente o que você queria ouvir a vida inteira? É como se o universo finalmente estivesse te vendo, te validando, dizendo: sim, você não é só mais uma, você é diferente. Eu era idiota, mas naquele momento eu era uma idiota esperançosa. Levei o cartão para casa com as mãos tremendo de animação. Meus pais estavam na cozinha quando entrei. Papai lia jornal, mamãe preparava o jantar. O cheiro de alho refogando preenchia a casa. Tudo tão normal, tão seguro, tão temporário, embora eu não soubesse ainda. Mãe, pai, vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje, falei, jogando a bolsa no sofá. Minha mãe se virou, secando as mãos no avental. Meu pai baixou o jornal. Eles tinham aquela expressão de pais que estão curiosos, mas já meio preparados para alguma besteira adolescente. Eu conheci uma recrutadora de uma empresa de maquiagem. Ela disse que eu tenho talento e me deu o cartão dela. Silêncio. Minha mãe trocou um olhar com meu pai. Aquele olhar que pais casados há 35 anos conseguem fazer. Uma conversa inteira acontecendo sem palavras. Filha, minha mãe, começou, naquele tom cuidadoso que ela usava quando não queria me desanimar, mas também não queria me iludir. Você tem certeza que isso é real? Não parece meio estranho? Alguém te abordar assim do nada? Não foi do nada, mãe. Ela viu minha maquiagem. É literalmente o trabalho dela recrutar pessoas. Olha o cartão. Meu pai pegou o cartão, analisou com aquele olhar crítico dele. Ele trabalhava em finanças. Era o tipo de homem que conferia tudo 3 vezes antes de assinar qualquer coisa. Tem endereço comercial, ele murmurou. Telefone, website, parece legítimo. Porque é legítimo, insisti. Minha mãe suspirou. Natasha, você sabe que a gente queria que você focasse na faculdade. Você está indo tão bem na Community College. Eu sei, mãe, mas isso é uma oportunidade real. É trabalhar com o que eu amo. Não é isso que vocês sempre disseram? Que eu devia achar algo que me fizesse feliz? E sabe o que é engraçado? Eles me apoiaram, porque eram bons pais. Pais que queriam que a filha fosse feliz. Pais que criaram uma menina confiante, que acreditava em oportunidades, que via bondade nas pessoas. Pais que nunca imaginaram que essas mesmas qualidades tornariam a filha deles a vítima perfeita. O processo seletivo durou quase 5 meses. 5 meses onde tudo parecia absolutamente profissional. Primeiro foi uma ligação, depois um formulário online, depois uma entrevista por Skype, depois outra entrevista, dessa vez pessoalmente, num escritório reluzente no 15º andar de um prédio em São Francisco. A sala tinha piso de mármore, obras de arte nas paredes. Uma recepcionista que me ofereceu água com limão siciliano em um copo de cristal. Tudo gritava: somos sérios, somos reais, você está em boas mãos.
Conheci o dono da empresa numa dessas entrevistas. Ele era carismático, aquele tipo de homem que domina uma sala só de entrar nela. Terno impecável, relógio caro, sorriso largo. Natasha, ele disse, apertando minha mão com firmeza. Ouvi coisas incríveis sobre você. Vamos fazer grandes coisas juntos. Meus pais foram comigo em 2 das entrevistas. Fizeram perguntas, checaram referências e tudo se encaixava, porque eles não eram amadores, eram predadores profissionais. E eu era a presa que eles tinham estudado, avaliado, preparado. A cada semana, uma nova etapa, mais papelada, mais promessas, fotos profissionais, até um contrato impresso em papel timbrado, com termos jurídicos que pareciam importantes. Você vai viajar para eventos em todo o país, explicou a recrutadora numa das últimas reuniões. Nova York, Las Vegas, Miami, grandes convenções, shows de moda. Vamos te dar alojamento, alimentação e um salário inicial muito competitivo. Eu flutuava, literalmente flutuava de felicidade. Aos 19 anos eu tinha conseguido. Tinha um trabalho de verdade, fazendo o que eu amava, viajando, crescendo. Que idiota eu fui. A última entrevista foi marcada num restaurante italiano em São Francisco. Ele disse que era para finalizarmos os últimos detalhes do contrato, assinar os papéis oficiais, celebrar. Cheguei pontualmente às 19 horas. O restaurante era discreto, elegante, luz baixa, velas nas mesas, o som de jazz instrumental no fundo. O cheiro de massa fresca e vinho tinto pairava no ar. Ele já estava lá, sentado numa mesa dos fundos. Quando me viu, acenou. Sentei na frente dele, mãos suadas, coração acelerado. Aquela energia nervosa de quem está prestes a começar uma nova vida. Natasha, ele começou, e seu sorriso era diferente. Tinha algo nos olhos dele que eu não tinha visto antes. Algo frio. Você está pronta para começar amanhã? Amanhã? Perguntei surpresa. Eu achei que. Eu não tenho nada preparado. Minhas malas, minha família. Não precisa se preocupar com isso, ele disse inclinando-se levemente. A gente cuida de tudo. Aliás, deixa eu te mostrar os contratos finais. Ele abriu uma pasta, mas enquanto passava papéis na minha frente, começou a falar sobre outras coisas, sobre como eu era bonita, sobre como eu me encaixaria perfeitamente no perfil, sobre como clientes pagariam bem por alguém como eu. Clientes. Aquela palavra caiu como uma pedra no meu estômago. Desculpa, interrompi, sentindo minha garganta secar. Você acabou de dizer clientes. Eu achei que eu ia trabalhar em eventos. O sorriso dele não vacilou, mas seus olhos endureceram. Natasha, você é inteligente. Você sempre soube do que se tratava, não é? Não, eu não sabia. Meu cérebro lutava para entender, para processar, mas meu corpo já estava reagindo. Aquele instinto primitivo que grita: corre! Eu acho que houve um mal-entendido. Gaguejei, levantando. Eu vou embora. Ele não se moveu, só me olhou, e naquele olhar eu vi. Pela primeira vez, eu realmente vi. Eu não era uma contratada. Eu era produto. Você não vai a lugar nenhum, ele disse calmamente, incrivelmente calmo. Senta. Não. Eu preciso. Eu preciso ir buscar meu casaco. Está frio. Menti. Não estava frio. Estava 42 graus lá fora. Mas meu cérebro entrou em modo sobrevivência. Cria uma desculpa. Sai,
corre, vive. Levantei da mesa, minhas pernas bambas, meu coração um tambor descontrolado no peito. Caminhei em direção à saída. Passei pelo garçom, passei por casais jantando, passei pela porta de vidro. E, quando pisei na calçada, respirando o ar da noite, por um único segundo, achei que tinha escapado. Foi quando o carro parou do meu lado. A porta traseira se abriu e mãos fortes me puxaram para dentro. Minha última visão foi o restaurante se afastando, as luzes da cidade embaçando e a certeza absoluta, cristalina, aterrorizante de que a Natasha que existiu por 19 anos acabava de morrer. Você já sentiu seu corpo inteiro gritar que algo está errado? Não é medo comum. É aquele terror ancestral, aquela coisa que vem de um lugar profundo do cérebro, onde ainda somos apenas animais tentando sobreviver. Eu senti isso quando aquelas mãos me puxaram para dentro do carro. Tentei gritar. Uma mão tapou minha boca. Cheiro de couro e cigarro. Tentei chutar. Braços me seguraram com força bruta. E então senti algo duro, frio, metálico, pressionando minhas costelas. Uma arma. Silêncio. Uma voz grave sussurrou no meu ouvido. Faz silêncio ou eu aperto esse gatilho aqui mesmo. Todo o som desapareceu. O trânsito, as pessoas na calçada. Tudo se transformou em um zumbido distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu corpo inteiro tremendo, lágrimas quentes descendo pelo rosto. O único pensamento claro na minha cabeça, repetido como um mantra desesperado. Por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Por favor, não me mata. O carro acelerou. Eu estava no banco de trás, prensada entre dois homens. Um deles mantinha a arma apontada para mim. O outro segurava meu pulso com tanta força que eu sentia meus ossos rangendo. Para onde vocês estão me levando? Consegui sussurrar, minha voz quebrando. Ninguém respondeu. Olhei pela janela, tentando memorizar as ruas, os nomes, algo que pudesse me ajudar depois. Mas São Francisco à noite é um borrão de luzes, e meu cérebro estava funcionando em câmera lenta, tentando processar o impossível. Isso não pode estar acontecendo comigo. Mas estava. E quanto mais eu olhava para os rostos ao meu redor, duros, indiferentes, como se sequestrar uma menina de 19 anos fosse só mais um dia de trabalho. Mas eu entendia. Para eles, eu não era uma pessoa, eu era uma coisa. Não sei quanto tempo dirigimos. Podia ter sido 20 minutos. Podia ter sido 2 horas. O tempo perde sentido quando você acha que cada segundo pode ser o último. Finalmente, o carro parou. Uma casa, num bairro residencial comum. Gramado cortado. Caixa de correio. Uma van estacionada na garagem. Do tipo de lugar onde famílias moram. Onde crianças brincam. Onde vizinhos acham que conhecem vizinhos. Desce, ordenou o homem com a arma. Minhas pernas mal me seguravam. Desci. Olhei em volta, desesperada. Tinha uma mulher passeando com um cachorro na esquina. 2 casas adiante, uma luz acesa numa janela. Grita, meu cérebro implorou. Grita agora. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, a arma pressionou minhas costas. Nem pensa, o homem sussurrou. Você grita, eu atiro em você. Depois eu vou na casa dos seus pais e atiro neles também. Entendeu? Entendi. Eles me empurraram para dentro da casa, o lugar cheirava a mofo e cigarro velho. Sofá surrado. Televisão antiga. Cozinha com pia cheia de louça suja. Não era um covil de filme, era deprimente, ordinário. E de alguma forma isso tornava tudo pior. Me levaram por um corredor estreito até um quarto nos fundos, pequeno, sem janelas, uma cama de solteiro com lençóis cinzas, uma cadeira,
Uma lâmpada nua pendurada no teto. Tira a roupa, disse o homem que tinha me sequestrado, o que estava no restaurante, o dono da empresa. Meu cérebro entrou em pânico. O quê? Não, eu não vou. Ele deu um passo à frente. A mão dele pegou meu cabelo. Puxou com força. Minha cabeça jogada para trás, dor explodindo no meu couro cabeludo. Eu não perguntei, ele disse, seu rosto a centímetros do meu. Eu mandei, tira a roupa. Então me soltou. Me empurrou. Eu cambaleei, batendo nas costas na parede. E ali, naquele quarto sem janelas, com 3 homens, me olhando como se eu fosse nada, eu tirei minha roupa. Cada peça que caía no chão era um pedaço da minha dignidade indo embora. Meu suéter favorito, minha calça jeans, minha calcinha com estampa de cerejinhas que minha mãe tinha comprado para mim no Natal passado. Quando terminei, fiquei ali, nua, tremendo, braços tentando cobrir o corpo, lágrimas silenciosas. Bom, ele disse como se tivesse aprovado um produto. Agora você vai ficar aqui e pensar no que está prestes a fazer. A gente volta e eles saíram. A porta trancou e eu fiquei sozinha. Não sei quantos dias passei naquele quarto, não tinha relógio, não tinha janela. A luz ficava acesa o tempo todo, então eu perdi completamente a noção se era dia ou noite. Às vezes alguém abria a porta, jogava uma garrafa de água e um sanduíche embrulhado em guardanapo. Às vezes nem isso, eu chorei até não ter mais lágrimas. Gritei até minha voz ficar rouca. Bati na porta até meus punhos ficarem machucados. Nada, o frio do chão, o silêncio sufocante, o medo constante de que a porta ia abrir e então o quê? O que eles iam fazer comigo? Minha mente criava cenários, cada um pior que o anterior. Eu ia ser morta, estuprada, vendida, tudo ao mesmo tempo. E sabe o que é pior? Em algum momento, eu comecei a sentir saudade de quando a porta abria, porque pelo menos significava que eu não estava completamente sozinha, que eu ainda estava viva. É isso que isolamento faz. Quebra você, devagar, pedaço por pedaço. Quando a porta finalmente se abriu, talvez no 3º dia, talvez no 5º, ele entrou. Joguei a garrafa vazia para ele. Eu quero ir para casa. Minha voz estridente, desesperada, irreconhecível. Ele nem piscou. Só pegou a garrafa do chão e a colocou de lado. Então se sentou na cadeira, relaxado, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Natasha, ele começou, e seu tom era quase paternal. Você precisa entender uma coisa. Você não tem mais casa. Você não pode me manter aqui. Minha família vai procurar por mim. A polícia vai... A polícia? E ele riu. Realmente riu. Natasha, sua família acha que você está viajando a trabalho. Lembra, você contou para eles sobre o emprego, sobre as viagens. Eles estão orgulhosos de você. Meu estômago virou, mas eu não liguei para eles. Eles vão saber que... Você vai ligar, ele interrompeu. Hoje, você vai ligar e dizer que está tudo bem, que você está animada, que está começando uma nova aventura. Não, não vou. Ele suspirou, levantou, puxou o celular do bolso, mexeu na tela. Então virou para mim. Era uma foto do meu irmão mais novo, caminhando para a escola, mochila nas costas, fones de ouvido, sorrindo para alguma coisa no celular dele. A foto tinha sido tirada de um carro, naquela manhã, provavelmente. Mateus tem, o quê, 14 anos? Ele disse casualmente. Parece um bom garoto. Seria terrível se algo acontecesse com ele. Tudo dentro de mim congelou. Não, sussurrei. Por favor, não. Ele não tem nada a ver com isso. Exatamente, ele concordou. Ele não tem nada a ver com isso. E você vai garantir que continue assim, cooperando. Ele se aproximou, agachou na minha frente, pegou meu rosto com uma mão, com força, dedos pressionando minha mandíbula. Você vai fazer o que a gente mandar. Quando mandar. Como mandar.
E se você pensar em tentar alguma coisa, seu irmãozinho vai pagar por isso. Você entendeu? Eu entendi, e naquele momento, a última esperança que eu tinha de escapar morreu. Me deram roupas, não as minhas, roupas apertadas, curtas, pretas, sapatos de salto que eu mal conseguia andar. Vista isso, ordenou uma mulher que apareceu, a mesma do shopping. Percebi com um choque. Mas agora não tinha nada de caloroso no olhar dela. Era frio, profissional. Hoje você vai trabalhar, ela explicou, enquanto jogava uma maquiagem barata em cima da cama. Tem um cliente esperando num hotel. Você vai fazer o que ele mandar. Vai aceitar o dinheiro. E vai voltar simples. E se eu me recusar? Sussurrei, ela sorriu. Mas não havia humor algum ali. Você já viu a foto do seu irmão. Me levaram de carro. Outro hotel. Outro quarto anônimo. Papel de parede bege. Cheiro de desinfetante e cigarro. Uma cama king size que parecia enorme e pequena ao mesmo tempo. O cliente chega em 10 minutos, disse o homem que me trouxe. Faz o trabalho. Depois a gente te busca. Ele saiu e eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, coração martelando, mãos suadas, olhando para o relógio digital no criado mudo, contando os minutos, 9 minutos, 8,7. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo comigo, mas estava. Bateram na porta, eu levantei. Pernas bambas, caminhei como em transe. Minha mão no trinco, abri e ali estava ele. Um homem qualquer, paletó, gravata, alguém com uma vida normal, com uma família talvez. Alguém que escolheu pagar para estar com uma menina de 19 anos que claramente não queria estar ali. Ele entrou, a porta fechou, e o que aconteceu naquele quarto? Isso eu vou carregar para sempre, mas não vou descrever, porque tem coisas que não cabem em palavras, coisas que você simplesmente sobrevive. Ou não. Quando terminou, ele me deu o dinheiro. Notas amassadas. Me olhou como se eu fosse nada. Menos que nada. Obrigado, ele disse, ajeitando a gravata. Obrigado. Como se ele tivesse acabado de jantar num restaurante bom. Ele saiu. A porta fechou. E eu desabei no chão. Chorei. O tipo de choro que vem de um lugar tão fundo que você acha que vai se partir ao meio. O tipo de choro onde você quer morrer porque qualquer coisa seria melhor que isso. Mas eu não morri porque me buscaram. Me levaram de volta. Me jogaram no quarto sem janelas. E no dia seguinte, começou tudo de novo. Eles me deram um novo nome naquela semana. Jasmine. Não era meu nome, mas não importava. Natasha estava morta mesmo. Me deram uma nova história. Você tem 23 anos. Está fazendo isso porque quer. Porque gosta. Me deram uma nova vida. Hotéis, clientes, dinheiro que eu nunca via. Um celular que só fazia ligações controladas. E me deram uma nova identidade. Mercadoria. Eu não era mais filha de alguém. Irmã de alguém. Estudante. Sonhadora. Humana. Eu era produto. E produtos não choram, não reclamam, não têm vontade própria. Levou alguns dias até eu entender isso completamente. Até eu olhar no espelho e não reconhecer a pessoa olhando de volta. A maquiagem pesada cobrindo as olheiras. Os hematomas escondidos sob roupas apertadas. Os olhos vazios de quem aprendeu que resistir dói mais que obedecer. Eu tinha me tornado uma casca. E mercadorias não choram. 10 meses. Parece pouco quando você diz assim. Menos de um ano. Uma temporada. Um ciclo escolar. O tempo que leva para uma gravidez chegar ao fim. Mas quando cada dia se arrasta como uma eternidade. Quando você perde a noção de datas, de cidades, de quem você é. 10 meses podem roubar décadas da sua vida. Eles me moviam constantemente.
Las Vegas, Miami, Nova York, Chicago, Dallas, Houston, sempre hotéis, sempre quartos anônimos com a mesma decoração genérica, quadros abstratos nas paredes, colchas bege, cortinas blackout que transformavam dia em noite e noite em dia. Eu aprendi a ler os padrões. Fins de semana significavam grandes eventos, jogos de futebol americano, convenções de tecnologia, shows, lugares onde homens com dinheiro vinham se divertir e onde meninas como eu eram parte da diversão. A cada cidade, um novo hotel. A cada hotel, novos clientes. A cada cliente, um pedaço de mim que morria. E a pior parte? Ninguém via nada. Eu passava por lobbies lotados. Subia elevadores com famílias de turistas. Cruzava olhares com recepcionistas, seguranças, camareiras, todas essas pessoas. E nenhuma delas via, ou talvez vissem e não quisessem saber. A manipulação era uma ciência. Eles não precisavam de correntes, não precisavam me trancar em porões, porque as grades mais fortes não são de metal, são de medo, de vergonha, de dependência psicológica tão profunda que você se torna prisioneira da própria mente. Ninguém te ama, ele dizia, não gritando, calmamente, como quem compartilha um fato óbvio. Sua família? Eles já esqueceram de você. Você acha que eles te aceitariam de volta sabendo o que você fez? E eu fazia aquelas ligações semanais, sempre com ele ao meu lado. A arma discreta, mas presente. Minha voz forçadamente alegre. Oi, mãe. Está tudo ótimo. Estou em Miami agora. O trabalho é incrível. Eu ouvia a voz da minha mãe do outro lado, feliz, orgulhosa, aliviada. E cada palavra que eu mentia era um tijolo a mais construindo a prisão ao meu redor. Porque como eu voltaria agora? Como eu olharia nos olhos deles e contaria a verdade? Eles iam me odiar. Iam achar que foi culpa minha? Que eu escolhi isso. Pelo menos era isso que ele me fazia acreditar. Você não vale nada, ele sussurrava nos meus piores momentos. Você é suja, usada. A única coisa que você serve para fazer é isso. E você é boa nisso, sabia? Os clientes adoram você. Palavras. Só palavras. Mas palavras são como ácido. Pingam devagar, corroem. E eventualmente você começa a te acreditar. Comecei a me chamar de Jasmine naturalmente. Natasha era uma menina que tinha morrido. Jasmine era o que sobrou. Tinha outras meninas. Nunca muitas ao mesmo tempo. 3, talvez 4, sempre nos movendo separadamente, mas às vezes nos cruzávamos. Nos hotéis, nas vans que nos transportavam, aprendi rapidamente a não fazer amizades, porque meninas que se tornavam próximas, que começavam a conspirar, que pensavam em escapar juntas, desapareciam, simplesmente sumiam do circuito. E a mensagem era clara. Você é descartável, mas tinha uma menina. Vou chamá-la de Sofia, porque nunca soube o nome real dela. Cabelo escuro, olhos grandes e assustados como os de um cervo. Tinha cicatrizes nos pulsos, velhas, de quando ela ainda achava que morrer era uma saída. Nos encontramos num corredor de hotel em Atlanta, 3 da manhã. Ela voltando de um cliente, eu indo para um... Cruzamos olhares. E ali, naquele silêncio, aconteceu uma conversa inteira, sem palavras, só reconhecimento. 2 pessoas se afogando, vendo uma a outra debaixo d'água. Quanto tempo? Ela sussurrou. 4 meses, respondi. 1 ano e meio, ela disse. E então sorriu. Mas era o tipo de sorriso que parte seu coração. Fica mais fácil. Não ficou. 1 semana depois, em um hotel em Denver, eu a vi apanhar. Não lembro o que ela fez. Talvez tenha chegado atrasada. Talvez um cliente tenha reclamado. Talvez ela tenha olhado torto. Não importava. Porque a regra era simples. Obediência total ou violência exemplar. Eles fizeram questão que todas nós víssemos, numa sala de hotel. Sofia no chão. Ele em cima dela, chutando, socando.
o som horrível de osso contra carne, ela gritando, implorando, depois só chorando, depois silêncio e nós ali. 3 meninas encolhidas num canto, assistindo, aprendendo a lição. Isso acontece quando você desobedece. Quando ele terminou, virou pra gente. Nem suado, nem ofegante, calmo. Alguém mais quer testar? Perguntou. Silêncio. Ótimo. Ele sorriu. Agora limpem essa bagunça e preparem ela pro próximo cliente. Ele chega em 1 hora. Sofia estava consciente. Olho inchado, lábio rachado, mas viva. Porque morta ela não tinha valor. E a coisa mais doentia. Nós a ajudamos. Limpamos o sangue. Cobrimos os hematomas com maquiagem. Ajudamos ela a se vestir. Porque se não fizéssemos, seríamos as próximas. Aquilo que eles fazem com você não é só físico, é pior. Te transforma em cúmplice do próprio inferno. O pior momento da minha vida não foi ser estuprada. Não foi apanhar. Foi o dia que eu me tornei uma delas. Uma recrutadora. Estávamos em um shopping em Las Vegas, tarde de sábado. Ele ao meu lado, casual, como se fôssemos um casal normal. Mão na minha cintura. Sorriso no rosto. Vê aquela menina ali? Ele sussurrou apontando discretamente. Uma adolescente. 15, talvez 16 anos. Sozinha. Olhando vitrines. Meu estômago revirou. Não. Sussurrei de volta. Ele apertou minha cintura. Com força. Dedos cravando. Não foi uma pergunta, Jasmine. Vai lá, faz o que você sabe fazer. Eu não consigo. Por favor. Qualquer coisa menos isso. Ele parou de andar. Me puxou para um canto menos movimentado. Pegou meu rosto. Dedos apertando minhas bochechas. Você vai fazer, ele disse, voz baixa, mas mortal. Ou você quer que eu mostre para você as fotos novas que eu tenho? Do seu irmão no treino de basquete? Seria tão fácil entrar naquele vestiário. Lágrimas descendo. Por favor, agora. Me soltou. Deu um empurrão leve e eu fui, meus pés caminhando sozinhos. Corpo no piloto automático. Mente gritando. Mas eu não parava. Por que Mateus? Porque meus pais? Porque sobrevivência? Oi. Falei, forçando um sorriso. A menina virou, olhos curiosos. Reconheci aquele olhar, esperançoso, ingênuo. Era meu olhar há 6 meses atrás. Desculpa incomodar, mas... Eu adorei seu tênis. Onde você comprou? Ela sorriu. Começou a falar. E enquanto conversávamos sobre besteiras, roupas, música, redes sociais, eu ia tecendo a teia. Sutil, cuidadosa. Você já pensou em modelar? Porque você tem uma vibe incrível. Seus olhos brilharam. E eu quis morrer, não a recrutei. Dei alguma desculpa esfarrapada e saí. Quando voltei para ele, esperava apanhar. Esperava qualquer coisa, mas ele só riu. Está vendo? Você até que é boa nisso. Da próxima vez você vai até o fim. Eu não sabia o que era pior. O fato de que ele estava certo ou o fato de que parte de mim sabia que, se ele insistisse, eu faria. Porque quando você está presa há tempo suficiente, quando cada dia é uma questão de sobreviver só até amanhã, você faz coisas impensáveis. Você se torna um monstro para não ser devorada por eles. Tinha momentos de clareza, breves, como o despertar de um pesadelo. Por um segundo antes de ser puxada de volta. Numa manhã em um hotel em Nova York, acordei cedo. O quarto estava silencioso, sozinha, luz do amanhecer vazando pela cortina. Me levantei. Caminhei até a janela. Abri um pouco e vi a cidade acordando. Pessoas indo trabalhar. Um homem com cachorro. Uma mãe com carrinho de bebê, táxis, barulho de buzinas, vida acontecendo. E eu ali, na 24º andar, olhando para baixo. Pensando, seria tão fácil? Uma janela aberta. Um passo. Liberdade. Fiquei ali por longos minutos. Vento frio no rosto. Dedos na beirada do parapeito. Seria tão fácil. Mas então pensei em Mateus.
na foto dele sorrindo. E fechei a janela, porque eu ainda tinha algo para proteger. Mesmo que não fosse eu mesma, os meses se arrastavam. Cidades viravam borrões. Clientes viravam números. Eu virava uma máquina. Liga, desliga. Sorri, geme, agradece. Aceita o dinheiro. Repete. Eu havia deixado de ser humana. Me tornei uma função. Um serviço. Um objeto. E a parte mais aterrorizante, eu tinha parado de lutar, não fisicamente. Eu obedecia desde o início, porque a alternativa era morte. Mas mentalmente, espiritualmente. Aquela fagulha que diz, você merece mais que isso, tinha apagado. Eu era Jasmine. E Jasmine fazia o que mandavam. Até Nova York. Até aquela noite. Até eu testemunhar algo que nem toda a coerção do mundo conseguia fazer eu ignorar. Era um hotel de luxo perto da Times Square, suíte no último andar. Nós três, eu, Sofia e uma menina nova, tão nova que doía olhar para ela. O cliente era diferente naquela noite, mais agressivo, mais violento. E Sofia tinha cometido algum erro. Eu não vi o que foi. Só vi quando ele começou a bater nela. Não foi como das outras vezes. Não foi disciplina. Foi fúria, soco após soco. Cabeça dela batendo contra a parede. Sangue espirrando. Ela implorando, gritando, tentando se proteger e nós ali, congeladas, porque se interviéssemos, seríamos as próximas, mas então ele chutou o rosto dela. E eu ouvi o som de algo quebrando, ossos, cartilagem. O olho dela quase saiu da órbita, pendurado, grotesco. Ela gritando numa frequência que nem parecia humana. E algo dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido, acordou, porque Sofia ia morrer. Ali, naquele quarto. E nós três íamos assistir. E depois limpar e esquecer, como tantas outras tinham morrido e sido esquecidas. Não. Não essa vez. Não mais. Você sabe o que é tomar uma decisão sabendo que pode te matar? Não é heroísmo, não é coragem, é desespero puro. É aquele momento onde você percebe que continuar viva dessa forma é pior que morrer. E foi o que senti quando vi Sofia naquele chão, sangrando enquanto ele ia buscar mais gelo para continuar espancando ela. Tinha um telefone no criado mudo, telefone do quarto de hotel. E tinha um cliente, não o que tinha espancado Sofia, outro, que tinha acabado de sair. Um homem de terno que tinha sido, não gentil, mas menos monstro que os outros. Que tinha me olhado nos olhos por um segundo e eu tinha visto algo ali. Desconforto, culpa, humanidade. Era arriscado. Era provavelmente estúpido, mas Sofia estava morrendo. Então, quando ele voltou para o quarto, tinha esquecido a carteira. Eu fiz algo que não fazia há meses. Pedi ajuda. Por favor. Sussurrei tão baixo que ele quase não ouviu. Ela precisa de médico. Ela vai morrer. Ele parou, me olhou. E por um segundo terrível, achei que ele ia me ignorar. Ia embora. Ia fingir que não viu nada. Mas então seus olhos foram para Sofia. Pro sangue. Pro olho. Meu Deus, ele sussurrou. Por favor, repeti. Você pode ligar para a polícia? Não aqui, mas quando você sair. Só. Por favor, ele olhou para a porta. Para mim, para Sofia. Então pegou a carteira. E antes de sair, disse: 5 minutos. Me dá 5 minutos. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Eu sabia. Sabia que se ele não ligasse, se eu tivesse lido errado, eu ia apanhar. Talvez morrer, mas Sofia definitivamente morreria. E se ele ligasse, polícia viria. Mas ele também viria. E ele tinha arma. E tinha minha família de refém. Não tinha boas opções. Só opções ruins e menos ruins.
Sofia estava semiconsciente, gemendo baixinho. A menina nova, encolhida num canto chorando. Segura firme. Sussurrei para Sofia, segurando a mão dela. A ajuda está vindo. Eu nem sabia se era verdade. Sirenes, o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Sirenes ficando mais altas, mais próximas. Parando embaixo do hotel, ele percebeu no mesmo segundo que eu. Seu rosto mudando. Raiva pura. O que você fez? Sibilou pegando a arma. Meu corpo inteiro congelou. Esse é o fim. Mas então batidas na porta. Fortes, autoritárias. Polícia. Abram a porta. Ele me olhou. E naquele olhar eu vi cálculo. Fuga ou morte. Levar a culpa ou dividir. Escolheu fuga. Correu para a janela. Abriu. Saiu pelo balcão. Suíte tinha saída de emergência e sumiu. A porta arrombou. Policiais entrando, armas em punho. Gritos de mãos para cima. No chão, eu obedeci. Claro que obedeci. 6 meses obedecendo te torna reflexo. Mãos atrás da cabeça. Rosto no chão frio. Coração explodindo no peito. Mas então ouvi. Ela está ferida. Precisamos de paramédicos aqui. E percebi, não estavam me prendendo. Estavam me salvando. O hospital foi um borrão, perguntas. Tantas perguntas. Assistente social, enfermeiras, detetives. Qual seu nome? Natasha. Natasha Herzig. Dizer meu nome de verdade depois de meses foi como tirar correntes invisíveis. Onde você mora? Califórnia. Quem fez isso com você? E foi ali que percebi. Eu não sabia nomes reais. Só apelidos. Só rostos. Toda aquela operação era fantasma. Quantos anos você tem? 19. A enfermeira apertou minha mão. Tinha lágrimas nos olhos. Você está segura agora. Mas eu não me sentia segura. Porque ele ainda estava lá fora. Porque ele sabia onde meus pais moravam. Porque eu tinha acabado de assinar a sentença de morte da minha família. Meu irmão, falei desesperada. Vocês precisam proteger meu irmão. Eles vão atrás dele. Por favor. A detetive, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo preso, olhos cansados que tinham visto muita coisa, se sentou na minha frente. Natasha, nós vamos proteger sua família. Mas eu preciso que você me conte tudo. Tudo que você lembra. Pode fazer isso? Podia? Eu nem sabia, mas comecei a falar. E uma vez que comecei, não consegui parar. 6 meses de silêncio jorrando para fora. Nomes falsos, hotéis, cidades, rostos, clientes, violência, ameaças. Ela anotava tudo. Nunca me interrompeu. Só ouvia e quando terminei, horas depois ela disse algo que me quebrou completamente. Você é muito corajosa. Desabei. Chorei de um jeito que não chorava desde o primeiro dia. Porque eu não era corajosa. Era só uma menina aterrorizada que tinha tido sorte. Sofia também sobreviveu. Perdeu o olho. Mas sobreviveu. A menina nova, descobri que ela tinha 15 anos, foi devolvida para os pais. E eu fui colocada num avião de volta para Califórnia, de volta para casa, de volta para a família que eu achava que nunca mais veria. Minha mãe me esperava no aeroporto. Vi ela antes dela me ver. Cabelo mais grisalho que eu lembrava, rosto tenso, mãos apertando bolsa. Quando nossos olhos se encontraram, ela não correu. Ficou parada, como se não tivesse certeza se era real. Caminhei até ela, cada passo pesado. Porque como eu olhava nos olhos de alguém que eu tinha mentido tanto, como eu me deixava abraçar depois de tudo que eu tinha feito. Mas quando cheguei perto, ela me puxou, forte, apertado, e sussurrou no meu ouvido. Você está em casa. Minha filha está em casa. E ali, nos braços dela, no meio do aeroporto, eu percebi, ela não sabia. Ninguém na minha família sabia o que realmente aconteceu. Achavam que eu tinha sido sequestrada, mantida prisioneira, resgatada. Não sabiam sobre os clientes, sobre o trabalho,
sobre eu ter virado Jasmine. E eu não contei. Como você conta para sua mãe que você foi transformada em prostituta? Engoli aquilo. Guardei fundo e fingi que estava bem. Terapia, muita terapia. Assistente social, grupos de apoio, medicação para dormir porque pesadelos não me deixavam fechar os olhos. Toda noite, a mesma coisa. Acordar gritando, suada, certa de que ele estava lá, que ia me arrastar de volta. Voltei para a faculdade. Tentei. Sentava na sala, professor falando, alunos rindo de alguma piada, e eu ali, olhando para a janela, incapaz de me importar. Porque como você se importa com provas quando 6 meses atrás você estava se preocupando em sobreviver à próxima hora? 2 anos tentei. 2 anos fingindo ser normal, aparecendo em consultas, tomando remédios, sorrindo quando deveria, mas por dentro eu estava afogando porque Natasha tinha morrido naquele quarto de hotel. E a pessoa que voltou? Não sabia mais quem era. A recaída foi feia. Comecei a beber. Primeiro socialmente, depois sozinha, depois para conseguir dormir, depois para conseguir acordar, abandonei faculdade. Me mudei do quarto dos meus pais. Arrumei um emprego na indústria adulta, não tráfico, não ilegal, mas trabalho sexual. Porque era o que eu conhecia, era o que Jasmine sabia fazer. E Jasmine era quem eu era agora, minha família não entendia. Achavam que eu estava sabotando minha recuperação, que eu estava escolhendo voltar para o trauma, mas eles não entendiam. Eu nunca tinha saído. Mentalmente, emocionalmente, eu ainda estava naquele quarto sem janelas. Ainda era mercadoria, ainda era Jasmine. E a pior parte? Parte de mim se sentia confortável ali, porque pelo menos era familiar. Pelo menos eu sabia as regras. Fiquei assim por anos, flutuando, sobrevivendo, não vivendo, até eu entender algo fundamental. Ele ainda estava lá fora, livre, fazendo isso com outras meninas, criando mais Jasmines. Mais Sofias e ninguém tinha feito nada. Os policiais em Nova York tinham me ouvido, anotado tudo, aberto, investigação, mas sem nome real dele, sem endereço fixo, sem evidência física. O caso esfriou, ele era fantasma. E fantasmas não são presos, a menos que alguém os caçasse. E foi quando eu decidi. Se o sistema não ia fazer justiça, eu ia. 15 anos. Foi quanto tempo levou entre o dia que escapei e o dia que a sentença foi lida no tribunal. 15 anos de guerra. Não com armas, mas com palavras, com testemunhos, com me recusar a deixar que ele se tornasse só mais um monstro que escapou. E sabe qual foi a primeira batalha? Convencer alguém a me ouvir, porque vítima de tráfico sexual carrega estigma. Principalmente quando você voltou para a indústria depois, quando você bebeu, quando você não se encaixou no perfil de vítima perfeita que a sociedade quer ver. Policiais me olhavam com pena ou com desconfiança. Você tem certeza que não estava nisso voluntariamente? Você tinha oportunidades de sair, como se a oportunidade fosse tão simples quando sua família é refém, quando seu cérebro foi reprogramado, quando você foi quebrada pedaço por pedaço, mas eu não desisti. Sentei com detetives em 5 cidades diferentes. Contei minha história vezes sem conta. Cada detalhe, cada hotel, cada rosto que eu lembrava. Levei dias reconstruindo rotas, olhando fotos de suspeitos, fazendo composite sketch do homem que me sequestrou. E finalmente, alguém me levou a sério. Uma detetive em Los Angeles. Vou chamá-la de Sarah. Ela tinha uma filha da minha idade. E quando me ouviu, ela não me julgou. Ela acreditou. Nós vamos pegar esse filho da puta, ela disse. E tinha fogo nos olhos dela. A investigação durou anos, porque não era só sobre mim. Era sobre uma rede inteira. Dezenas de meninas, múltiplas cidades.
Operação complexa que cruzava fronteiras estaduais. Sarah coordenou com FBI, com polícias locais, construindo caso pedra por pedra. E eu? Eu fiz minha parte, apareci no America's Most Wanted. Sentei na frente das câmeras, rosto desfocado, voz alterada, e contei minha história. Eu fui sequestrada aos 19 anos, traficada sexualmente por 10 meses, e o homem que fez isso comigo ainda está lá fora, fazendo isso com outras meninas. Por favor, se vocês viram algo, se vocês sabem algo, liguem. Telefones tocaram. Pistas chegaram, e aos poucos o fantasma ganhou rosto, ganhou nome, ganhou endereço. A prisão aconteceu numa manhã de terça-feira. Ele estava em San Diego, numa casa comum, com outra menina. 15 anos depois de me sequestrar, ele ainda fazia exatamente a mesma coisa. Quando Sarah me ligou para me contar, eu desabei. Não de tristeza, de alívio, aquele peso opressivo que eu carregava no peito, a certeza de que ele ia vir atrás de mim, que ia achar minha família, finalmente aliviou. Nós pegamos ele, Natasha. Acabou. Mas não tinha acabado. Não ainda, porque prender é uma coisa, condenar é outra. O julgamento foi brutal. Eu tinha que depor, pessoalmente, na frente dele. A ideia me aterrorizava. Ver aquele rosto de novo, aqueles olhos. Estar na mesma sala que ele, mas eu fui. Porque aquelas meninas, as que não sobreviveram, as que ainda estavam desaparecidas, as que estavam presas demais no próprio medo para falar, elas precisavam de voz. E se eu não fosse a voz delas, quem seria? Caminhei até o banco de testemunhas com as pernas bambas, mãos suadas, coração querendo sair pela boca. Olhei para ele, sentado ali, terno e gravata, cabelo grisalho agora, parecendo respeitável, parecendo normal. Nossos olhos se encontraram e eu vi. A tentativa de intimidação, aquele olhar que dizia: eu ainda tenho poder sobre você, mas não tinha. Não mais. Levantei meu queixo. Respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo. Cada detalhe horrível. O sequestro, as ameaças, a violência, os 10 meses sendo vendida. Testemunhar Sofia quase morrer. O promotor me fazia perguntas. Eu respondia. Minha voz firme. O advogado de defesa tentou me quebrar. Você não estava trabalhando voluntariamente, senhorita Herzig? Não. Mas você fazia ligações para sua família dizendo que estava bem, com uma arma apontada para mim. Você teve oportunidades de pedir ajuda, enquanto meu irmão de 14 anos era seguido todo dia. Ele tentou pintar eu como cúmplice, como prostituta que se arrependeu, como mentirosa buscando vingança. Mas eu não quebrei, porque cada palavra dele só provava o que eu já sabia. O sistema ainda culpa as vítimas. Ainda procura desculpas para os monstros, mas não dessa vez. O júri me viu, me ouviu e acreditou. Quando o veredicto foi lido, culpado em todas as acusações, eu não gritei, não comemorei, só respirei. Pela primeira vez em 15 anos, respirei completamente. E quando a sentença veio, 174 anos de prisão, eu finalmente deixei as lágrimas caírem, não de dor, de libertação. Ele ia morrer na cadeia. Nunca mais ia tocar em outra menina. Nunca mais ia destruir outra vida. Acabou. Realmente acabou. Mas justiça no tribunal não é o mesmo que paz interior. Levou mais anos, terapia, grupos de apoio, reconstrução completa da minha identidade, para eu entender algo crucial. Eu não era Jasmine. Nunca fui. Jasmine era uma ferramenta de sobrevivência. Uma máscara que eu fui forçada a usar. Mas debaixo dela, Natasha sempre esteve ali, machucada, quebrada, mas viva. E viva significa que você pode se curar. Conheci meu marido 3 anos depois do julgamento, num grupo de apoio, curiosamente, não para vítimas,
Ele estava lá apoiando uma amiga e quando conversamos pela primeira vez, eu contei minha história. Sem vergonha, sem medo. Porque se ele ia ficar, precisava saber tudo. Esperava rejeição, nojo, pena. Mas ele só disse: "Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." Casamos 1 ano depois. E 2 anos depois, nasceu nossa filha. Segurar aquele bebê nos meus braços foi transcendente, porque durante tanto tempo eu achei que não merecia felicidade, que estava suja demais para ter uma família, que nunca ia ser capaz de amar ou ser amada normalmente. Mas olhando para os olhos da minha filha, eu entendi. Eu sobrevivi por um motivo, não só para mim, mas para ela, para todas as outras meninas que precisavam de alguém que entendesse. Voltei para a escola, terminei graduação, comecei a trabalhar com ONGs focadas em tráfico sexual. Treinar policiais se tornou minha especialidade, porque eles precisavam ouvir da perspectiva da vítima. Entender que a menina no hotel pode estar ali contra a vontade, que o trabalho sexual pode ser escravidão disfarçada, palestras em escolas, ensinando adolescentes a reconhecer manipulação, a confiar nos instintos, a entender que traficantes não são homens assustadores em vans, são pessoas carismáticas com ofertas tentadoras. Então conheci L'Oréal, que ela tinha fundado o Arucá Project, em Santa Cruz, uma organização dedicada a resgatar e reabilitar vítimas de tráfico sexual. A gente precisa de alguém como você, ela disse. Alguém que viveu e sobreviveu. Me juntei à equipe. Hoje sou diretora adjunta. O trabalho é intenso, emocional, devastador às vezes, porque as estatísticas são aterrorizantes. 200 vítimas por semana só no nosso condado. 200 meninas e mulheres sendo traficadas. Em 2025, numa cidade segura, muitas são recrutadas online agora, pelas redes sociais, por pessoas que fingem ter a mesma idade, que constroem confiança, que marcam encontros. E quando a menina aparece? Já era, educamos pais. Olhem os telefones dos seus filhos. Conversem sobre perigos online. Acreditem quando eles disserem que algo parece errado. Educamos empresários. Treinem suas equipes. Camareiras de hotel, recepcionistas, motoristas de Uber, vocês estão na linha de frente. Educamos sobreviventes. Você pode se reconstruir. Pode ter vida normal. Eu sou prova disso. Todo ano fazemos um evento. Natasha's Run for Justice. Uma corrida de 5 quilômetros. Famílias, amigos, sobreviventes, apoiadores. Da primeira vez que vi meu nome em letras garrafais num banner, chorei, porque por tanto tempo meu nome foi roubado, substituído, apagado. Mas agora meu nome significa resistência, significa esperança, significa você pode sobreviver. Nem tudo é perfeito. Minha filha foi recusada numa escola particular quando descobriram meu passado. Não seria apropriado para as outras crianças, disseram. O estigma ainda existe. Ainda dói, mas também me lembra. É por isso que eu luto, para que um dia vítimas não sejam mais tratadas como culpadas, para que sobreviventes não carreguem vergonha pelo que foi feito com elas, para que meninas, como eu, não precisem esconder quem são para serem aceitas. Hoje tenho 40 anos, metade da minha vida foi vivida depois do tráfico. Mais tempo livre do que presa, mas as cicatrizes permanecem. Pesadelos ocasionais. Gatilhos inesperados. Uma música que tocava naquele hotel. Um cheiro de perfume masculino específico. Sirenes que me fazem congelar por um segundo. Trauma não desaparece. Você só aprende a carregar ele, mas também carrego alegria, amor, propósito. Carrego minha filha no colo. Meu marido me abraçando. Sobreviventes me agradecendo. Policiais aplicando o que ensinei e salvando vidas. Eu não sou mais uma vítima, eu sou uma guerreira. E minha guerra não acabou.
Porque enquanto uma única menina estiver sendo traficada, enquanto um único monstro estiver livre, o trabalho continua. Meu nome é Natasha Herzig e esta é minha missão. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por não desviar o olhar, por ter coragem de encarar uma verdade desconfortável. Isso acontece agora, aqui, com pessoas reais. Eu não contei minha história para chocar você. Contei porque silêncio protege predadores. Porque cada vez que olhamos para outro lado, que achamos não é problema meu, que pensamos isso não acontece com gente como eu, nós criamos espaço para eles operarem. Durante anos eu me perguntei por que eu? O que eu fiz de errado? E a resposta é nada. Eu não fiz nada de errado. Eu tinha 19 anos, sonhos, uma família que me amava. Estava estudando. Não era o tipo de menina que você imagina quando pensa em tráfico sexual. E é exatamente esse o ponto. Não existe um tipo. Traficantes procuram vulnerabilidades. Uma menina que quer agradar, que sonha grande, que busca validação, que vem de família problemática ou de família perfeita. Não importa, eles são profissionais, estudam, manipulam e transformam pessoas em mercadorias. Aqui está o que eu quero que você entenda. Primeiro, acredite nas vítimas. Quando alguém tenta te contar que está em situação abusiva, que está sendo manipulada, que precisa de ajuda, acredite. Não pergunte por que você não simplesmente saiu. Não julgue. Só ouça e ajude. Segundo, eduque-se. Aprenda os sinais. Alguém que de repente tem dinheiro, mas não trabalha. Que está sempre acompanhada, mas nunca fala. Que tem tatuagens com nomes que não são dela, que evita contato visual. Esses podem ser sinais de tráfico. Terceiro, converse com seus filhos sobre a internet, sobre estranhos, sobre ofertas boas demais para ser verdade. Traficantes usam Instagram, TikTok, Discord. Eles fingem ser adolescentes. Constroem confiança por meses antes de atacar. Quarto, denuncie. Se você vê algo suspeito, ligue para o Disque 100, para a polícia. Não assuma que outra pessoa vai fazer. Você pode ser a diferença entre vida e morte para alguém. Pessoas me perguntam, como você superou? E a verdade honesta, eu não superei, você não supera trauma. Você aprende a viver com ele, a integrá-lo na sua história, sem deixar ele definir você completamente. Eu ainda tenho dias ruins, dias onde o peso de tudo que aconteceu me esmaga, dias onde eu olho para minha filha e penso, como eu protejo ela de um mundo onde isso existe? Mas também tenho dias bons, dias onde eu vejo progresso, onde eu ajudo uma sobrevivente a se reconstruir, onde eu treino policiais que vão usar aquilo para salvar vidas. E esses dias bons? Eles fazem valer a pena. Se você está ouvindo isso e está presa, se está sendo traficada, se acha que não tem saída, você tem. Eu sei que parece impossível. Eu sei que eles te convenceram de que você não vale nada, que ninguém vai te ajudar, que você merece isso. Mentira. Tudo mentira. Você vale. Você merece ser livre. E tem gente, muita gente, esperando para te ajudar. Ligue para o Disque 100. É gratuito. É confidencial. Pode ser de qualquer telefone ou, se não consegue ligar, mande mensagem. Procure um hospital, uma escola, uma igreja, qualquer lugar seguro. E acredite em mim quando digo: vida do outro lado é possível. Eu sou prova disso. Casada, mãe, trabalhando, vivendo. Não é perfeito, mas é meu, é real, é livre e pode ser seu também. Para você que está ouvindo e nunca passou por isso, não deixa essa história virar só mais um conteúdo que você consumiu, mais uma história triste que você ouviu e esqueceu. Faça algo, não precisa ser grande. Pode ser simplesmente acreditar numa amiga que conta algo suspeito,
Pode ser conversar com seus filhos sobre internet, pode ser compartilhar essa história, porque conhecimento salva vidas, consciência salva vidas. Você pode salvar uma vida. Antes de encerrar, uma pergunta para você refletir. Se alguém próximo a você estivesse sendo aliciada, você saberia reconhecer os sinais? Se uma vítima pedisse ajuda, você acreditaria ou julgaria? E se fosse sua filha, sua irmã, sua melhor amiga, você iria querer que alguém fizesse algo? Então seja esse alguém. Meu nome é Natasha Herzig. Eu tinha 19 anos quando fui sequestrada. Passei 10 meses sendo traficada sexualmente. Levei 15 anos para ver justiça, mas hoje eu não sou definida pelo pior momento da minha vida. Eu sou definida por tudo que construí depois dele. Eu não sou mais uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. E esta é minha missão. Se essa história tocou você de alguma forma, se você acredita que precisamos fazer mais, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe essa história, porque talvez, só talvez, essa história salve alguém que você ama. E não se esqueça, a esperança. Sempre há esperança. Até a próxima história. E obrigada por me ouvir.